lucro. Versículo 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles, e havia com eles uns 400 homens. Meus irmãos, é muito interessante esse versículo 2, porque como nós vemos Davi sendo ungido lá por Samuel, derrotando os gigantes de Golias, nós pensamos, Davi será um de batalhas, e de fato ele é, ele já demonstrou isso. Davi terá um grande exército, um exército de homens honrosos, homens valentes, só que não é o que nós encontramos aqui. Nós vemos Davi já montando o exército, só que é um exército composto por soldados marginalizados, párias da sociedade, pessoas endividadas, pessoas que não sabiam o que fazer com as suas vidas, porque se fossem pessoas honradas, estariam aonde? No exército de Saul, na guarda real, mas não. Davi abre um alistamento e recruta os capachos da sociedade, aqueles que ninguém quer. E é muito interessante pensar esse contraste do rei de Israel tendo um exército totalmente desonroso. É um contraste muito interessante, porque ele deveria ter um exército muito forte. Mas o impressionante disso tudo é que nós vamos ver no livro de Crônicas, em outros livros que contarão as histórias sobre esses valentes de Davi, que esses homens fizeram coisas absurdamente incríveis. Foram realmente homens que foram considerados valentes de Davi. Acompanhe comigo a leitura de 2 Samuel, no capítulo 23, do verso 8 ao verso 12. Olha o que vai dizer sobre os valentes de Davi. Todo o capítulo 23 de 2 Samuel vai relatar a maior parte das histórias, mas vamos ficar só com esse fragmento aqui. Naquele dia, o Senhor efetuou... Alan, volta um pouquinho antes só. Isso. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Gente, olha que coisa, que ato heróico é esse. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até cansar a mão e ficar grudado na espada de tanto sangue. Dava para tirar. Uma guerra absurda. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar. Os despojos. Depois dele vinha Sama, filho de Ager, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Samar pôs-se no meio daquele terreno e defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Então nós vemos homens absurdamente valentes e corajosos, mas percebam o que o texto vai dizer: livramento de Deus, ok? Não são homens valentes por si só, é Deus dando uma coragem absurdamente incrível para esses homens, para serem guerreiros do exército de Davi. O ponto que eu queria trazer nesse texto aqui agora é um contraste entre esse exército marginal de Davi, fazendo coisas incríveis e depois se tornando o exército da guarda real, e ao mesmo tempo o ministério de Jesus, que não foi composto por discípulos eruditos, intelectuais absurdos, homens com muito destaque. É uma loucura perceber os discípulos de Jesus. Dentre eles, por exemplo, nós temos um cobrador de impostos, que era um homem odiado pelos judeus. Nós temos homens que eram instáveis, inconsistentes muitas vezes, e outras vezes extremamente medrosos. Nós paramos para pensar, como filho de Deus, o rei dos reis, não é mais Davi, é o rei dos reis, como ele consegue montar um punhado de discípulos dessa estatura? Não pode ser assim. Porém, nós vemos que, através do poder de Deus, atuando nesses homens, o Evangelho chegou até todos nós aqui hoje, em Nilópolis, em 2022. É o poder de Deus atuando em homens fracos. E é maravilhoso pensar nessas coisas. Se formos pensar, por exemplo, na igreja, como a igreja do Senhor pode ser
ela tem que ser incrível, composta de pessoas incríveis, que manuseam muito bem as escrituras, pessoas santas, impecáveis. É incrível notar pessoas que congregam no mesmo lugar, homens, mulheres e crianças, com as suas limitações, esquisitices, mas ainda assim, trabalhando para o reino de Deus, e pela sua graça, o reino avançando cada vez mais. É muito bom saber disso. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre a espada de Davi, sobre a espada dos valentes, ou sobre o nosso poder de persuasão. Sempre foi sobre o poder de Deus atuando em pessoas fracas, como todos nós aqui. É reconfortante pensar sobre essas coisas. Tem um texto de Atos 17, versículo 6, que vai dizer assim, é um texto muito interessante, e cabe muito bem nesse versículo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Atos 17, 6. O texto fala sobre Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas chegam na cidade, estão dizendo: esses homens que estão perturbando o mundo aí, chegou aqui agora, prenda esses homens, expulsem esses homens. Apenas 2 homens foram conhecidos por perturbar, tumultuar o mundo, não com bagunças, não com uma palavra vazia, mas somente com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nunca foi sobre quantidade, foi sobre o poder de Deus atuando em pessoas fracas. Tem uma tabela que eu coloquei aqui, que eu retirei do livro do professor Frank Ferreira, de História, que mostra o poder de Deus atuando sobre homens fracos e o resultado que Deus promove depois disso. Se vocês perceberem, nós temos a primeira coluna do ano, né? A segunda, número de cristãos nesses anos, e o percentual de cristãos em todo o Império Romano. Então, se a gente chegar até o ano de 100 ali, é mais ou menos perto de onde o apóstolo João morreu. Senhores, percebam o avanço do Evangelho dominando as pessoas. De 40 até 350, mais da metade do Império Romano já havia ouvido falar do Evangelho e se prostrado diante dos pés do Senhor de alguma forma. Eu sei que números às vezes são vazios, mas realmente isso aconteceu. Uma tomada, uma violência do Evangelho tomando os corações, quebrando as muralhas, através de homens fracos, homens que não tinham tanta capacidade assim, mas é o poder de Deus atuando na nossa fraqueza, assim como o poder de Deus atuou nos valentes de Davi. Isso é muito bom porque somos fracos, somos limitados, mas é sobre o poder de Deus e a sua palavra. Versículo 3 até o versículo 5. Naquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse a rei de Moabe: desde que meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba que o povo, até que saiba o que Deus vai fazer por mim. Davi levantou-se, levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique neste lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Hered. É interessante pensar Davi indo até os Moabitas, pedindo refúgio para os seus pais. Alguns comentaristas aqui vão dizer que Davi, ele tinha simpatia do rei Moabita. Mas por quê? Porque ele tem parentesco por parte de pai em Moabe, porque Ruth é uma Moabita. Então, alguns comentaristas vão lançar essa sugestão. O texto não fala sobre isso, tá, irmãos? Não fala sobre isso. Mas fato é, ele é recebido diferentemente do que ele foi recebido pelos filisteus. Eles vão sugerir, talvez seja porque ele tem uma descendência, né, por parte de pai dos Moabitas, e ele ficou, né, ele teve essa simpatia do rei Moabita. Então aqui nós encerramos o primeiro ato. Davi com seus valentes, Davi está com medo, ele encerra o capítulo 21 com medo, desnorteado, desesperançoso. Ele ajunta um exército de pessoas marginalizadas que parece que ninguém quer, mas no futuro nós vemos que esses homens serão incrivelmente heróicos e ajudarão Davi no seu reinado. E Davi agora entrega os seus pais ao rei Moabita para guardá-los. E na segunda cena nós vemos agora o caos em Israel. Vamos ler o verso 6 até o verso 9, até o verso 8, perdão. Vamos ler esse fragmento. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de uma árvore, de um arvoredo, numa colina, com sua lança na mão.
e todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas, e fará de todos vocês chefe de milhares, chefe de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que meu filho instigou contra mim o meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. O primeiro aspecto dessa cena parece um detalhe que passa desapercebido, mas ele vai dizer no versículo 6 que Saul está com a sua lança. O comentarista bíblico vai dizer o seguinte: essa cena é sinistra. Ver Saul com uma lança aponta para muitas coisas. É sinistro ver Saul com uma lança. E a pergunta que nós fazemos é: por que é tão sinistro assim? Primeiro texto, 1 Samuel 18, versículo 10 e 11. Olha o que nós vemos: a lança de Saul. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a arco. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Próximo texto, 1 Samuel, no próximo capítulo 19. Mesma coisa. E o espírito mau enviado da parte do Senhor veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a arma. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. No próximo capítulo, 1 Samuel, capítulo 20, verso 33. Então Saul atirou a sua lança contra Jonathan para matá-lo. Com isso, Jonathan entendeu que de fato seu pai havia decidido matar Davi. A lança de Saul representa a morte. Ele não tem milímetro de lançar sua lança sobre quem quer que for, seja no seu genro, seja no seu filho. Se ele está apossado de ira, ele faz aquilo que ele quer com a sua lança. Então, ver Saul embaixo de uma árvore e com a lança na mão, nós já temos um cenário de Saul tomado de ódio, cego de raiva, de ira, apossado pelo seu pecado, e a única coisa que ele consegue perceber é morte, sangue. Eu preciso matar Davi, e quem está na minha frente irá morrer. Um homem está apossado de ira. Nós já vemos isso em Saul no momento que o Espírito de Deus se retira dele. Ele já é tomado de uma ira, de uma perturbação da mente, que Saul é capaz de fazer qualquer coisa para ter aquilo que ele quer. Então nós vemos o desenrolar. Saul está fragilizado. O seu governo não vai bem. O seu filho, aparentemente, é contra ele. O seu melhor soldado fugiu. O seu reino está instabilizado. Ele não tem o apoio dos seus melhores homens. Então, como Saul, ele consegue manter as rédeas, por assim dizer, do seu reinado? Como ele consegue manter o seu império coeso? Os seus soldados coesos em sintonia com ele? É simples. Saul ameaça, como todo mau líder faz. Saul vai dizer e tentar barganhar com os seus homens: escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhos, e fará todos vocês chefe de milhares, chefe de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Saul está dizendo: olha só, Davi não procede de Benjamim, vocês são benjamitas, e vocês têm isso daqui que eu estou dando para vocês porque vocês são benjamitas. Se um rei que não for de Benjamim assumir, vocês não terão isso. Fiquem comigo, porque vocês serão chefe, vocês terão terras, vocês terão riqueza. Saul está barganhando a sua lealdade. E por muitas vezes Saul ele precisa mostrar força, mostrar violência, para que os seus soldados permaneçam com ele. Imagina só, você é um soldado de Saul e você vê Saul querendo de fato matar o seu filho. O que você como soldado vai pensar? Eu não posso cruzar o caminho desse cara, porque se ele quer fazer isso com o seu sangue, quem dirá comigo? Então existia esse senso de medo dos soldados, porque qualquer passo fora
eles poderiam morrer. Que tipo de liderança é essa de Saul? Mantendo os seus soldados por causa da violência e da ganância. Nós vemos em Cristo, por exemplo. Percebam isso. Talvez alguns digam assim: olha, já sei o que você vai dizer, Lucas, que o reino de Cristo é um reino de amor e não tem violência. É um bom contraste, Lucas. Pensei agora aqui, até me arrepiei com essa notícia. De fato, é um reino de amor. Não. O reino de Cristo é um reino de violência, ou ele é criado através de uma violência que nunca mais se viu e verá. A cruz de Cristo, que vai criar o seu próprio reino, é a marca da maior violência da história do homem. Existe violência sim no reino de Cristo. Existe violência sim no reino de Deus. Quem acha que não existe isso, não entendeu o Evangelho ainda. Não, mas na Nova Jerusalém vai ser tudo muito bom. Sim, mas para isso acontecer, uma grande violência precisou acontecer. Mas, Lucas, é assim? É assim que funciona. E não para por aí. Jesus Cristo nos chama para viver essa morte que Ele viveu. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Mortifiquem a carne, matem o velho homem. Meus irmãos, matar a natureza terrena dói, machuca, não é tão prazeroso assim, fere a alma. A graça de Deus, ela é violenta nesse sentido. Quando nós entramos na família de Deus, o processo da morte começa a acontecer dia após dia, e é doloroso sim. Nós choramos diante dos nossos pecados, nós choramos diante de frustrações porque não conseguimos avançar tanto como esperávamos avançar, e o pecado vem nos assola, e por vezes caímos dele, e machuca, e quando ele é arrancado de nós, dói, fere, mas é o processo que Cristo nos convida. Porém, o reino de Deus, apesar de ser criado com violência, a base dele é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. A violência existe em nossa alma, em nosso coração, mas não é uma violência de controle, é uma violência para que, dia após dia, nos tornemos semelhantes ao Filho de Deus, sendo revestidos à imagem do seu Criador, como diz em Colossenses, e isso machuca. Precisa ficar claro isso machuca, dói a alma. Existe choro. O pregador Batista Paul Washer vai dizer o seguinte, no seu sermão mais conhecido, que foi intitulado por nós brasileiros como Pregação Chocante. Ele vai dizer assim: olha só, se eu chegasse aqui para vocês e dissesse: eu acabei de ser atropelado por um caminhão, eu estava atravessando a rua, veio um caminhão, me deu uma pancada, eu fui jogado a 30 metros depois, dando vários saltos mortais, caí, me levantei, pô, estou aqui agora, bonitinho, arrumado, meu cabelo está até tranquilo. As pessoas diriam: não, você está mentindo. Por quê? Porque eu não vejo marca de violência. E a mesma pergunta que nós fazemos hoje, essa noite: onde estão as marcas dessa violência que a graça faz na nossa vida? O abandono de pecado, a renovação da nova natureza. Onde está o choro pelos pecados? O John Owen, no seu livro A Mortificação do Pecado, ele vai dizer: assim como o crente ele peca e sente a tristeza, ele precisa sentir aquilo. Ele não tem que buscar fugir daquilo dizendo: não, eu não quero sentir culpa, eu não quero sentir tristeza, não, isso não pertence a mim. Ele precisa, porque é a marca da graça de Deus. Onde estão as nossas marcas? Paulo vai dizer aos Colossenses: olha, eu carrego no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Que é o nosso corpo tem muitas marcas de testemunho do reino de Deus. Tem uma frase muito interessante, que é de Napoleão Bonaparte, que ele vai dizer assim: Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios, mas a base de que firmamos as criações do nosso gênero, a base da força. Só Jesus Cristo fundou o seu reino à base do amor, e até hoje milhões de homens morreriam por ele. Muito interessante essa percepção de Napoleão.
A violência acontece na cruz para que o amor invada os nossos corações plenamente. Continuando o texto. Na fala de Saul, nós vemos muitos detalhes que são mentirosos. Eu não sei se Saul ele está tão convencido do seu mal que ele está cego para aquilo. Já viram pessoas assim que estão cegas de ódio, falam qualquer coisa e acreditam naquilo? Ou não sei se ele realmente está inventando uma mentira para poder fazer os seus atos, criando argumentos que não existem para poder embasar sua atitude. Mas ele vai dizer, por exemplo, que Jonathan se aliou a Davi para fazer um conluio. Não, ele não faz isso. Jonathan faz uma aliança com Davi, faz um pacto com Davi, mas não tem nada a ver com isso. É uma aliança muito maior do que essa e não tem a ver com destronar o seu pai do trono, mas para preservar, principalmente, a vida do seu amigo Davi. Jonathan, se for possível, entrega a vida dele para o seu amigo. Outra coisa no texto que é uma percepção interessante é que Saul não fala de Davi pelo seu nome, mas fala filho de Jessé. Alguns comentaristas vão dizer que isso é um desprezo que Saul tem por Davi. Eu não quero falar o nome desse rapaz. Vamos falar o nome do pai dele. Aquele lá. Conhece aquele rapaz lá? O filho da fulana? Ele não fala o nome. Tanto é que ele aparentemente despreza Davi, não chamando ele pelo nome. E o Doeg, em seguida, ele entra nisso com Davi, dizendo: olha, eu sei onde está o filho de Jessé. Diferentemente do que Aimeleque vai fazer, chamando Davi pelo seu próprio nome. Davi é o nosso sucessor, é o seu genro. Então nós temos esses detalhes que são importantes no texto. Caminhando, ainda na segunda cena, indo já para o final dela, nós temos agora algo que eu quero convidar vocês a imaginar isso. Eu encorajo vocês agora a fazerem isso. Usem a mente. Tenta imaginar o cenário. Se quiser, pode fechar os olhos, não com um misticismo aqui, mas para tentar imaginar o cenário que está acontecendo aqui agora, para a gente poder ter uma percepção da malignidade de Saul. Olha o que ele vai fazer. Doeg, versículo 9, o edomita, também estava com os servos de Saul. Disse: eu vi o filho de Jessé chegar a Nob para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também ele deu mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. E todos eles vieram ao rei. Saul disse, mais uma vez, olha o desprezo: Saul não chama o sacerdote pelo sacerdote ou pelo nome dele. Filho de Aitube. Este respondeu: olha a postura de Aimeleque agora. Eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele, para que ele se levantasse contra mim e me armasse cilada, como se hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: e quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado em sua casa? Por acaso foi a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não. Que o rei jamais acuse esse seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos seus guardas que o rodeavam: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Meus irmãos, imagine essa cena. Os sacerdotes de Deus são homens responsáveis por todos os atos litúrgicos. São eles que oferecem o sacrifício. São eles que vão diante de Deus para pedir perdão pelo povo. Eles têm um contato com aquilo que é de mais sagrado diante do templo de Israel. São homens importantíssimos, honradíssimos, homens que, se nós víssemos, não teríamos tanto contato assim, teríamos muito jeito para poder falar com eles. Saul não chama Aimeleque pelo nome, nem diz sacerdote. Por favor, vem aqui, filho de Aitube, desmerecendo, desprezando. Saul, na sua loucura,
pensa também que Aimeleque está em conluio com Davi e Jonathan, armando cilada. Isso não aconteceu. Então Aimeleque, ele prepara uma defesa muito forte. Se você perceber que Aimeleque, ele começa e termina muito bem, dizendo: não, calma aí, eu estou com Davi, está em guerra com ele, mas calma aí, ele é seu genro, ele é o chefe da tua guarda, um dos homens mais importantes do teu reino, casado com a tua filha. E olha só, consultar Deus por ele, eu já fiz isso muitas vezes, e o Senhor mandou a todas elas. Eu fiz algo de errado? Não. Dessa história eu não sei de nada, nem muito nem pouco. Diante da argumentação, Saul, ele não vai tentar contra-argumentar, dizendo: olha só, como você se não sabia? Todo mundo sabe dessa história? Não. Ele está tão cego de ódio, o seu pecado já tomou o seu coração, as suas afeições. Ele vai dizer: eu não quero saber nada disso, eu vim aqui para matar, e é isso que vai acontecer, não importa qual seja a explicação. É interessante notar que o texto vai dizer, e aqui é uma situação que é muito delicada: voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor. Meus irmãos, quando os soldados de Davi se recusam a seguir essa ordem, nós temos que entender aqui que eles não são covardes, dizendo assim: olha só, homens, vão lá naquele cara e batam nele. Ah, não quero ir não, senhor, ele é muito forte, vou perder. Não, eles já faziam isso há muito tempo. Lembra que em Samuel 15, os amalequitas, Deus fala: entrem na cidade, matem todos, homens, mulheres, todos, animais. Eles vão e fazem isso. Mas Saul, diante da ordem de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai preservar a Gag, e o melhor dos bois e das ovelhas. Então não são homens assim, frouxos. Não, vou pegar minha espada aqui, não quero matar ninguém. Não, são homens de guerra, homens de sangue, eles são assim. Mas o problema que eles encontram ali é: eles são meus irmãos, eles fazem parte do meu país, são pactuados comigo em Deus, e acima disso, são sacerdotes do Senhor. Já seria algo absurdo chamar um sacerdote de filho de Aitube, já seria um absurdo desprezá-lo, já seria um absurdo constrangê-lo, esbofeteá-lo. Agora, vá e mate. E em muitos momentos nós vemos que são os soldados de Saul que seguram o seu freio moral. No caso de Jonathan, nós vimos isso: mata teu filho. Soldados: não, faz isso não, ele que me salvou, não vai matar. E não matou. Só que agora Saul, ele tem um capanga, um edomita, chamado Doeg, que parece que ele, quando ele ouviu as propostas de Saul dizendo: olha só, eu tenho campos para dar, eu tenho alguns soldados aí para deixar em comando. Quando ele ouve isso, ele se coloca na posição e diz: eu sei onde ele está, eu sei o que aconteceu, eu posso te levar lá. Então Saul, quando ele vê que ele não tem força com seus soldados, ele olha para o edomita e diz: então faça você. É difícil encontrar uma história parecida com essa numa revelação bíblica. Um rei de Israel mandando um edomita assassinar sacerdotes do Senhor. E o texto vai dizer que esses sacerdotes estavam vestidos com a estola sacerdotal. Isso já deixa a situação cada vez mais complicada. Consegue perceber isso? São homens que estavam atuando diante de Deus com as suas roupas. Aí vem os soldados e dizem: ó, vem aqui que o rei quer falar contigo. Eles vão até lá, não tem nada a temer, não fizeram nada de errado. Com a roupa sacerdotal ao serviço do Senhor, chegam diante do rei: matem. Eles são mortos com as suas roupas litúrgicas. A guerra de Saul agora é contra Deus. Saul se levanta contra Deus para atacar Deus. E Saul está representando essa guerra cósmica que nós falamos no começo, a guerra entre o reino das trevas e o reino da luz. Saul está encenando o que nós vemos no Éden e o que será no fim dos dias. No Éden nós vemos a hostilidade de Satanás com Adão e com Eva, enganando, criando uma batalha. E Adão e Eva seguem essa pressão e caem. Nós vemos Caim e Abel com hostilidade também, filho das trevas e filho da luz. Nós vemos Moisés diante de Faraó vendo o crescimento do povo de Deus e tendo medo, e a partir disso sendo hostil ao povo de Deus, escravizando, colocando mais peso, proibindo que as mulheres engravidem, matando bebês. Nós vemos nos profetas de Deus grande hostilidade.
Quando eles abrem a boca para falar da palavra de Deus, são calados, são mortos. Isso não começou com Saul, nem termina com ele. Nós vemos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, se levantando, anunciando a sua palavra e tendo grande hostilidade, representado naquela cruz. E não para por aí, nós vemos em Estevão, diante do Sinédrio, verbalizando as palavras de Deus com o coração e tendo hostilidade, sendo morto, apedrejado. Nós vemos Paulo, nós vemos Pedro, os apóstolos e ainda a igreja de hoje, sofrendo hostilidade, sofrendo perseguições, sofrendo influências. É sobre isso que é a nossa guerra. É sobre isso que nós vivemos. Nós nascemos nessa guerra. Nós estamos nela, fazemos parte dela. Não há como fugir. Porém, há uma boa notícia. Essa guerra foi vencida na cruz. Passamos perseguições hoje, sofremos sim. Semanas são difíceis, às vezes dias nós queremos esquecer, mas ainda assim temos a esperança que essa guerra foi vencida na cruz. Estamos aguardando a volta do nosso Senhor, para que essa guerra de fato se encerre para nós e que possamos viver em plenitude, onde o Senhor, de uma vez por todas, dizimará os teus inimigos, dizimará os nossos inimigos, e essa guerra terá um fim. Mas até lá, perseveramos nela. Até lá, vamos para frente, avançando, porque o nosso Senhor tem reservado isso para todos nós. E assim, nós encerramos a segunda cena com Doeg matando mais de 85 sacerdotes. E não apenas isso, matando mulheres e crianças do povo de Deus, matando todos. A cena se encerra e de novo a cena volta para Davi, que está na caverna de Adulão. Um dos filhos de Ameleque consegue fugir. Abiatar, por algum motivo, ele já percebe a matança, percebe que vai dar um problema e ele consegue sair dali. Ele vai até Davi, se abrigar em Davi. Por quê? A Ameleque sabe, Abiatar sabe, que a guerra dele é uma guerra de dois lados. Não há neutralidade. Já viram pessoas que dizem assim: olha só, eu conheço Jesus, ele é muito bom, é meu amigo, mas eu não quero muita coisa com ele não, mas eu gosto muito dele, eu gosto do Evangelho, eu sou amigo do Evangelho, mas eu não quero me comprometer com o Evangelho. Você pensa assim: olha, essa pessoa, ela está quase no Evangelho, mas dentro da realidade bíblica, ela está totalmente fora do Evangelho, porque não existe meio termo. Ou ele é Senhor sobre tudo, ou sobre nada. Ou ele governa a nossa vida, não. Ou nós o amamos de fato, ou não amamos. Não existe neutralidade e parcialidade. Então, Abiatar, ele entra no caverna de Adulão e diz assim ao texto, versículo 20 ao versículo 23: porém, dos filhos de Ameleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando eu vi que Doeg o Edomita estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte procura também a sua. Mas comigo você estará salvo. Nós temos nesse final de cena, Davi está recobrando as suas confianças no Senhor. Davi está tendo uma fé renovada, está com a consciência voltando aos poucos na sua fé em Cristo Jesus, em Deus, na verdade, né? Então Davi vai dizer para Abiatar: olha, fica comigo, aqueles que querem me matar, querem te matar também, aqui vai ter segurança e eu vou te salvar. Então Abiatar permanece junto com Davi. E o detalhe importante do texto é que na caverna agora nós temos quase um reino completo. Nós temos um rei que não assumiu o trono ainda, nós temos soldados, os valentes dele, que são a sua guarda, nós temos um sacerdote, o Gad, nós temos o profeta, o texto retratou, e o sacerdote. O time está completo para avançar para o reinado. E a partir daí, Davi ele vai redobrar suas confianças em Deus, diferentemente do que aconteceu no capítulo anterior. Algo estranho, Davi se fingindo de louco,
cuspindo, não é uma figura de rei. Então ele está voltando com as suas percepções. Porém, a confiança que Abiatar tinha em Davi é uma confiança que nós temos em Cristo, que aponta para isso. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, que a vida dos cristãos, que a alma do cristão está escondida em Deus. O próprio Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 10, que as ovelhas dele estão com ele, e ninguém pode arrancar das mãos do Senhor. Olha a confiança que nós temos em Deus. É a confiança de que, se eu caio em Deus, Ele me levantará. Pode um justo cair 6 vezes, 7 vezes Deus o colocará de pé. Pode um problema acontecer, sabemos que temos o Senhor. Nele nós estamos seguros. Nele há plena confiança. A confiança que Abiatar tinha, a confiança que Davi tinha, apontava para o nosso Senhor. Vamos ler Judas, seu primeiro capítulo, seu único capítulo, na verdade, no versículo 24. É um dos textos que eu mais gosto das Escrituras. Olha o que vai dizer. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, ante todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Que confiança nós temos no nosso Deus. A obra, de fato, é uma obra completa. E para encerrar, gostaria de dizer o seguinte: você, cristão, vivendo nessa vida de guerra, de batalha, de acorda com lutas, com problemas, com dificuldades em todas as áreas, entenda uma coisa: Cristo venceu a morte. O nosso Senhor venceu todas as coisas. Não deixe que os problemas da vida, que são muito pequenos, ofusquem a visão da glória de Deus. Sejamos como Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, olhando para as coisas que não se vê, porque elas são eternas, não são passageiras. Fixamos nossos olhos na eternidade. Então não permita que o abafamento do mundo em relação à nossa vida ofusque a alegria da salvação, a perseverança. Que possamos, assim como os discípulos, os apóstolos do Senhor, avançar e tumultuar esse mundo com o Evangelho de Deus. Mas os problemas, eles acontecem de fato, machucam a nossa alma, mas temos uma missão a cumprir. E estamos esperançosos que essa missão avançará, porque o Senhor Jesus Cristo venceu todas as coisas, a vitória é nossa. Não deixemos que o mundo abafe nossa fé. Nós podemos dizer hoje, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, é um verso também que eu gosto bastante: onde está a morte, a sua vitória? Se tivéssemos um exército agora montado aqui, uma das bandeiras grandes, com frases que motivariam o exército, seria: onde está a morte e a sua vitória? A morte morreu na cruz. A morte não tem poder sobre nós, cristãos. Não tem. Avançamos com confiança, porque aquele que morreu e ressuscitou também nos ressuscitará nele. Mas se você, cristão, entendendo que o seu lugar, o reino da luz, que a sua batalha está em Cristo, mas ainda assim, você tem visitado as ruas escuras do reino da morte, se lambuzando com pequenas gotas do pecado, se satisfazendo com aquilo que a sua alma desejava no passado. Entenda, para você, cristão, há arrependimento. O apóstolo João vai dizer na primeira epístola, no capítulo 2, assim: filhinhos, não pequem, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Não fiquem nas cidadelas do diabo, não fiquem nas ruas do império da morte, corram de volta para o império da luz. O autor de Hebreus, no capítulo 4, logo no último versículo, vai dizer: olha, entremos com toda a confiança ao trono da graça, para encontrar refúgio. Invada o trono da graça, cristão, que está perambulando pelos reinos da morte. Estava falando com o irmão essa semana o seguinte: entrar com toda a confiança no trono da graça é assim, mais ou menos. Imagina só que eu bato na porta da sua casa, e antes de você abrir a porta, eu já abri com algum macete, entrei na sua casa, abri a geladeira, coloquei água, estou esperando você no sofá. Aí você acorda e fala:
Só que você é meu irmão e você é meu amigo. A ousadia que eu tenho é muito maior do que o desconhecido. Se Deus está tendo uma audiência hoje com alguém, eu posso invadir essa audiência e dizer: Pai, estou caminhando em ruas tenebrosas. E Deus automaticamente olhará para mim, porque eu sou filho. Eu não sou um funcionário do reino da luz. Não. Eu não tenho uma patente muito alta, um general, não. Eu sou mais do que isso. Eu sou filho de Deus. Não sou Gabriel, Miguel ou qualquer tipo de anjo. Eu sou filho de Deus. E é por isso que eu posso entrar com confiança no trono da graça. Mas os meus pecados estão me matando, eu fico com vergonha. Não faça isso, porque Cristo conquistou isso por nós. Eu posso invadir o trono de Deus, bater na porta e dizer: Pai, restaura os meus caminhos, e Ele vai restaurar, cristão. É a confiança que nós temos em Deus. Mas se você quer brincar com o pecado, entenda, haverá consequências de endurecimento. Lembre-se da história de Saul, que aparentemente começou bem, mas se afastando de Deus, foi endurecido e foi abandonado pelo mesmo. Ah, mas Lucas, existe uma coisa chamada eleição, e aqueles que são salvos, Deus vai perseverar. Mas o apóstolo Pedro vai dizer na segunda epístola, se não me engano, na primeira: meus amigos, meus irmãos, confirmem a eleição de vocês. Como? Vivendo no reino da luz. Mas há esperança para o pecador. Mas se você que está aqui essa noite e pensa o seguinte: olha só, nessa guerra eu tenho um lado, e pelo que eu percebi durante esse estudo, não é o lado do reino da luz, é o lado do reino das trevas. E se seu coração queimou, se sua mente pensou nos seus pecados e há um desejo de sair disso, o conselho é: corra hoje para Cristo. Não espere amanhã, não espere segunda-feira, corra hoje para o trono da graça, implore ao Senhor, peça perdão, fuja da cidade da destruição. Jesus Cristo vai voltar, e nessa guerra já tem um vencedor, é o nosso Senhor. Vamos ao Senhor em oração. Pai querido, Tu és o nosso Deus, Senhor. Diante de todas as aflições, tristezas, amarguras, infelicidades, nós temos a esperança, Senhor, que um dia isso vai acabar, porque o Teu Filho venceu todas as coisas em nós, por nós. Senhor, que diante disso a nossa fé venha a ser uma fé firme e forte, assim como a fé de Aimeleque, que diante da morte perseverou até o fim. Senhor, dá-nos uma fé forte, viril em Ti, Deus. Mas, Senhor, se há pessoas aqui com uma fé fragilizada, uma fé sendo arrastada, mas está andando, mas é arrastada, que o Teu Espírito Santo revigore essas almas, e que possamos avançar nesse mundo caótico, tumultuando esse mundo com a Tua mensagem, porque ela destrói corações, Senhor. Deus, tenha misericórdia do Teu povo, faça-nos lembrar todos os dias dessas promessas que nós temos em Ti, porque só assim, Deus, nós iremos perseverar até o fim. Glória ao Teu nome, porque um dia esse céu vai se rasgar, ouviremos a voz do Teu Filho e venceremos, Senhor. Veremos a vitória do Filho de Deus plenamente, como não vemos hoje, e veremos, Senhor, glorificado, porque somos mais do que vitoriosos em Ti. Amém.